Então, meus amigos, neste vídeo aqui a gente quer trazer uma informação muito importante, né? Porque talvez não, creio que você que acompanha nossos vídeos aqui, né? Vocês estudam a Bíblia, vocês leem a Bíblia, então vocês sabem do que nós vamos falar agora, é sobre a Bíblia, tá? A gente fala da Bíblia, mas quem escreveu a Bíblia? Comente aqui quem escreveu a Bíblia, tá? E aí eu vou responder, cada comentário que for feito aqui eu vou responder, tá? Mas eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora, tá? Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia, ela foi escrita por cerca de quantas pessoas? 400 pessoas diferentes, tá? 400 pessoas diferentes ao longo de aproximadamente 1.500 anos. De 1445 antes de Cristo, tá? A 95 depois de Cristo, tá? Séculos. Embora a tradição a considere inspirada por Deus, por textos são atribuídos a diversos autores, como Moisés, que escreveu a Torá, Davi, que escreveu os Salmos, Salomão, Provérbios, Paulo, cartas, profetas e escribas, tá? Escreveram. Você sabia disso, gente? O que eu estou falando agora? Vamos lá, eu vou repetir novamente para vocês. Alguns dizem, né, que foram inspirados por Deus, logicamente que foi inspirado por Deus, tá? Os textos são atribuídos a diversos autores, como Moisés, tá, que escreveu a Torá, Davi, que escreveu os Salmos, tá? Salomão, Provérbios, Paulo, cartas e profetas e escribas, tá? Então a Bíblia, ela foi escrita por 40 homens, segundo aqui, né? 40 pessoas diferentes, de cultura diferente, de épocas diferentes, de localidades diferentes, mas existe algo em comum aí. E aí que está o segredo, não o segredo, né? Mas aí que está a explicação plausível para a Bíblia. O Espírito Santo, as pessoas que foram inspiradas, tem muita gente que questiona, né, essa afirmação que pessoas inspiradas pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia. A Bíblia, por exemplo, de Gênesis a Apocalipse, não sei se você sabe disso, a Bíblia, ela não está em ordem cronológica, tá? Não é, o primeiro livro da Bíblia não é Gênesis, tá? Não é Gênesis, tá? Não sei se você sabia disso. Se você não sabe disso, fique sabendo agora, tá? Porque a Bíblia, por que a Bíblia começa em Gênesis a Apocalipse? Não quer dizer que a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis, tá? Porque ela não está em ordem cronológica, ou seja, a organização dela foi feita aleatória, não foi em ordem cronológica. Primeiro Gênesis, não. Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito, tá? E você precisa saber, muitas das vezes a gente passa despercebido, né? A gente quer ler a Bíblia, tudo bem. A Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, tá? A Bíblia, nós afirmamos, segundo a história, que a Bíblia, ela foi escrita por 40 homens de épocas diferentes, de culturas diferentes, mas que tem um autor só, que é o Espírito Santo de Deus. Tá? Isso nós podemos afirmar. Como assim, Sandro, tu pode afirmar isso? Nós temos estudos, né? Nós temos pesquisas que nós podemos ou possamos aprender, porque não é só ler a Bíblia, você precisa entender o contexto, contexto, né? Porque por trás de todo aquela quantidade de palavras,
existe um autor principal que é o Espírito Santo, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, tá? A Bíblia, o ano da Bíblia foi 1445 a.C. Foi escrita a Bíblia. Antes de Cristo, a Bíblia já tinha sido escrita, tá? E nós precisamos compreender tudo isso. Mas tem pessoas que não querem saber, né, o histórico, mas tem que saber, gente, para você saber o que você está pregando, para saber o que você está afirmando, tá? Porque muitas das vezes a gente escuta alguém falando alguma coisa, a gente vai replicar aquilo que a pessoa falou e que você não tem embasamento. Então nós precisamos ter embasamento. A Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo, mas foi escrita por outros homens, por 40 homens. Então nós precisamos compreender isso, porque quando nós formos falar da palavra para alguém, a gente tem convicção que realmente aquilo é real. Nós sabemos que, por exemplo, nós somos cristãos e nós acreditamos no Espírito Santo, nós acreditamos na Trindade, inclusive tem a teoria aí que não existe Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é coisas dos pentecostais. Enfim, gente, há polêmicas e polêmicas e polêmicas, e não vamos entrar no mérito da questão, mas se você tem sua opinião, você pode dar sua opinião aqui, tá? Não tem problema nenhum, não vai trazer danos nenhum, muito pelo contrário, a gente, quando tem dúvidas, a gente precisa perguntar, né? Tirar as dúvidas. Então você está convidado a comentar aqui e o que você acha deste conteúdo que nós criamos hoje, tá? Que nós trouxemos hoje. Você gostou? Você não gostou? Você não concorda? Você concorda? Comente aqui se você concorda ou não concorda. Sandro, eu não concordo com a sua opinião. Tudo bem, a gente vai respeitar a sua opinião, mas nós precisamos entender que a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Inclusive tem pessoas que questionam a Trindade. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar naquele cantor Moisés, do Voz da Verdade. Pois é, para mim esse homem já está ficando gaga. Ele questiona que não existe Trindade, não existe Espírito Santo. Não existe Trindade. Existe um Deus só. Não existe Trindade. Só que nós acreditamos na teoria da Trindade. Na teoria não, para mim isso é real. É real. Trindade para mim é real. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Pai, Filho, isso a gente vai trazer outro vídeo aqui falando sobre isso. Tá? Hoje nós estamos falando sobre a Bíblia, né? Acerca da Bíblia. Quem foi que escreveu a Bíblia? Nós trazemos para vocês aqui na íntegra. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui qual é a sua dúvida com relação à palavra de Deus.